Um homem rico ajudou uma jovem e seu bebê no supermercado sem saber quem ela era. Horas depois, ele a encontrou no túmulo de seu filho falecido há quase 3 anos. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Era uma tarde movimentada em um grande supermercado da cidade. Eduardo, um milionário discreto e reservado, caminhava calmamente pelos corredores. Ele não gostava de chamar atenção e fazia questão de viver sem ostentações, apesar de sua fortuna. Aquela rotina de compras era uma maneira de se sentir um pouco mais conectado às pessoas, mesmo que sua vida fosse marcada pela solidão e pelo luto. Enquanto analisava as prateleiras, um som suave de risos chamou sua atenção. Era um bebê, sentado em um carrinho de compras, brincando com uma pequena pelúcia. Ao lado dele estava uma mulher jovem, aparentando seus 20 e poucos anos, com uma expressão preocupada. Ela segurava uma lista de compras e conferia os preços de forma minuciosa. Eduardo não conseguiu evitar observá-la. R$ 35. Droga, ainda é muito, murmurou a mulher para si mesma, devolvendo uma lata de leite infantil à prateleira. Vai ter que ser só isso por hoje. Eduardo sentiu algo o tocar. Uma memória distante, talvez. Ele não conseguia desviar o olhar enquanto ela empurrava o carrinho até o caixa, carregando apenas o essencial. Ao chegar na fila, a jovem colocou os itens sobre o balcão. Alguns legumes, um pacote de arroz e um pequeno pacote de fraldas. O caixa passou os produtos e ela tentou esconder o nervosismo ao pegar uma pequena carteira com algumas notas amassadas. Dá para tirar as fraldas? Pediu apressada ao ver o valor final. Claro, senhora, respondeu o atendente educado. Antes que pudesse completar a ação, Eduardo se aproximou. Deixe as fraldas, disse ele com um tom firme, mas gentil. A mulher olhou para ele, surpresa e desconfiada. Não precisa fazer isso. Eu dou um jeito. Eduardo balançou a cabeça e sorriu levemente. Por favor, aceite. Considere um presente. Ela hesitou por um momento, mas a sinceridade no olhar de Eduardo a convenceu. O caixa finalizou a compra e Eduardo pagou por tudo. Obrigada, de verdade. Eu nem sei o que dizer, disse ela emocionada, segurando as sacolas com cuidado. Meu nome é Sofia. Eduardo, respondeu com um aceno discreto. Você tem um bebê lindo. Sofia sorriu para o bebê que balbuciava algo incompreensível enquanto segurava a pelúcia. Obrigada mais uma vez. Que Deus o abençoe. É raro encontrar alguém assim hoje em dia. Eduardo apenas assentiu e a observou sair do supermercado com o bebê. Algo nela o havia tocado profundamente, mas ele não conseguia entender o que era. Sentiu uma estranha sensação de nostalgia e tristeza ao mesmo tempo. Porém, em respeito à privacidade dela, preferiu não perguntar mais nada. Ao sair do supermercado, Eduardo pegou suas sacolas e caminhou em direção ao estacionamento. No caminho, avistou de longe Sofia atravessando a rua, ainda carregando o bebê. Ele pensou em oferecer mais ajuda, mas decidiu que já havia feito o suficiente por aquele dia. Eduardo passou o resto do dia com a mente tomada por lembranças. A imagem de Sofia e seu bebê no supermercado parecia trazer à tona memórias dolorosas de um passado que ele tentava enterrar. Seu filho, Gabriel, se foi há anos, mas a dor nunca realmente o deixou. Aquela mulher, com sua expressão cansada, mas cheia de força, e o bebê nos braços evocava algo que Eduardo não conseguia compreender. No final da tarde, impulsionado por uma força que ele mesmo não sabia explicar, decidiu ir até o cemitério onde Gabriel estava enterrado. Era um lugar que ele evitava ao máximo, mas algo dentro de si clamava por essa visita. Quem sabe poderia encontrar alguma paz ao rever o túmulo de seu filho. Enquanto caminhava entre as lápides, Eduardo avistou de longe uma figura estranha. Uma mulher estava ajoelhada diante do túmulo de Gabriel. Por um instante, ele se perguntou se havia confundido o local do túmulo. Será que estava indo na direção certa? Ele hesitou, mas continuou se aproximando. E então a viu claramente. Era Sofia,
a mesma mulher que ele havia ajudado no supermercado naquela manhã. Eduardo parou, atônito. A cena parecia surreal. O que ela estava fazendo ali, no túmulo de seu filho? Eduardo se aproximou com cuidado, mas não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. "O que você está fazendo aqui?" Sofia se sobressaltou e virou-se rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Eduardo. Ela parecia tão surpresa quanto ele. "Senhor?" ela murmurou, levantando-se de forma apressada. Este era..." Eduardo olhou para a lápide, confirmando o nome gravado nela. Gabriel Alves, amado filho, para sempre em nossos corações. Ele sentiu o peito apertar. "Este é o túmulo do meu filho", disse ele, a voz carregada de emoção. "Por que você está aqui?" Sofia hesitou, claramente desconfortável com a situação. Eu conheci Gabriel", respondeu ela, desviando o olhar para a lápide. "Ele foi alguém muito especial na minha vida." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar as palavras dela. Gabriel havia morrido há 3 anos, e ele nunca soube de alguém chamado Sofia em sua vida. "Você conheceu meu filho?" perguntou, visivelmente intrigado. "Como?" Sofia mordeu o lábio, como se estivesse ponderando o quanto poderia ou deveria dizer. "É difícil explicar", ela disse, com um tom de tristeza na voz. "Mas ele foi muito importante para mim." Eduardo estreitou os olhos, tentando ler nas expressões dela alguma pista. "Por que nunca ouvi falar de você?" Sofia balançou a cabeça, desviando o olhar. "Não sei, Sr. Eduardo. Talvez porque nossas vidas eram muito diferentes." Ela parecia evasiva, e Eduardo sentiu uma mistura de curiosidade e frustração. Quem era essa mulher? E por que ela estava ali, no túmulo de Gabriel, como se compartilhasse da mesma dor que ele? "Não estou entendendo", disse Eduardo com o semblante confuso. "Meu filho era reservado, mas ele nunca mencionou alguém chamada Sofia." Sofia suspirou, como se carregasse um peso invisível. "Talvez eu deva ir", ela disse, pegando o carrinho onde o bebê dormia. "Não, espere." Eduardo deu um passo à frente, sua voz mais firme do que pretendia. "Você não pode simplesmente aparecer aqui, dizer que conhecia meu filho e ir embora sem me explicar." Ela parou, mas não se virou para encará-lo. "Eu não sei se é o momento certo para falar sobre isso", disse ela em um tom quase inaudível. Eduardo sentiu a angústia crescer dentro de si. "Sofia, por favor, se você realmente conhecia meu filho, preciso saber." Ela finalmente se virou, com os olhos marejados. "Gabriel era um homem incrível, Sr. Eduardo. Ele me ajudou muito." Eduardo estreitou os olhos, ainda mais intrigado. "Ajudou você?" Sofia assentiu, mas não deu mais detalhes. "Ele fez por mim algo que ninguém mais faria. Algo que mudou minha vida para sempre." "E o que foi?" insistiu, sentindo o coração disparar. "É uma longa história", respondeu ela, olhando para o bebê no carrinho. "E acho que o senhor não está pronto para ouvi-la." Com essas palavras, Sofia começou a se afastar, deixando Eduardo parado ao lado do túmulo de Gabriel, com a mente fervilhando de perguntas sem resposta. Quem era aquela mulher? Qual era sua conexão com seu filho? Enquanto observava Sofia desaparecer no horizonte com o bebê, Eduardo sentiu que aquela não seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. Ele precisava descobrir a verdade. E algo lhe dizia que essa verdade mudaria tudo que ele acreditava saber sobre Gabriel. Enquanto observava Sofia desaparecer no horizonte com o bebê, Eduardo notou um homem de aparência rude, esperando por ela na saída do cemitério. Ele era alto, com ombros largos e uma barba por fazer que reforçava seu ar intimidador. O homem estava encostado em uma moto velha, cruzando os braços de maneira impaciente. Assim que Sofia chegou perto dele, ele descruzou os braços e a envolveu em um abraço rígido, quase possessivo, que fez Eduardo franzir a testa. O olhar do homem, ao perceber Eduardo, foi direto e frio, como se estivesse enviando um aviso silencioso. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação desconfortável que o deixou momentaneamente paralisado. Não era apenas a presença do homem que o incomodava.
mas a maneira como ele parecia marcar território, como se estivesse desafiando Eduardo sem dizer uma palavra. Sofia e o homem trocaram algumas palavras que Eduardo não conseguiu ouvir. O bebê, alheio à tensão no ar, balbuciava em seus braços enquanto Sofia parecia tentar amenizar alguma discussão. Eduardo apertou os punhos, lutando contra o impulso de se aproximar. Ele sabia que não tinha o direito de interferir, mas seu instinto dizia que algo naquela cena não estava certo. Quando o homem subiu na moto, Sofia hesitou antes de se acomodar atrás dele com o bebê. Eduardo observou enquanto eles desapareciam na esquina, deixando para trás o eco do ronco do motor. Mesmo depois que a rua voltou ao silêncio, a cena continuava martelando em sua mente. Eduardo tentou afastar a sensação estranha enquanto caminhava para casa, mas era impossível ignorar o turbilhão de pensamentos que o consumia. O encontro com Sofia no cemitério já havia sido uma surpresa suficiente, mas o olhar frio do homem e o modo como ele parecia controlar a situação deixaram Eduardo inquieto. Ao chegar em casa, Eduardo serviu-se de um copo de vinho e sentou-se na poltrona de seu escritório. As luzes estavam baixas e o silêncio da noite só aumentava o peso de suas reflexões. Ele tentava compreender a conexão entre Sofia, o túmulo de seu filho e aquele homem mal encarado. "Quem é você, Sofia?", murmurou para si mesmo, girando o copo de vinho na mão. A lembrança da conversa no cemitério voltava em flashes. A maneira como Sofia falou de seu filho, Miguel, como alguém importante em sua vida, mas sem dar detalhes parecia esconder algo maior. E agora, o comportamento daquele homem só reforçava a sensação de que havia algo errado. Eduardo pegou o celular e começou a pesquisar informações sobre Miguel, como fazia ocasionalmente em momentos de saudade. Fotos antigas, notícias relacionadas ao acidente que tirou a vida de seu filho. Nada parecia oferecer respostas. Ele hesitou antes de digitar Sofia, mas percebeu que sequer sabia o sobrenome dela. Frustrado, Eduardo deixou o celular de lado e passou a encarar o vazio. Algo em sua intuição o dizia que aquela história ainda não havia terminado e que Sofia era uma peça-chave em um quebra-cabeça que ele mal começava a montar. No dia seguinte, Eduardo decidiu agir. O incômodo de não entender a situação o levou de volta ao supermercado, onde havia encontrado Sofia pela primeira vez. Eduardo passou a frequentar o supermercado diariamente, transformando aquele espaço comum em uma espécie de palco para sua busca silenciosa. A cada dia, ele entrava pelas portas automáticas com o coração carregado de expectativa, como se a qualquer momento pudesse avistar Sofia e, finalmente, obter as respostas que tanto desejava. Seus olhos percorriam os corredores incessantemente, escaneando rostos e carrinhos de compras com atenção. Ele passava horas ali, fingindo comparar preços ou escolher produtos, mas, na verdade, cada movimento era uma desculpa para estender sua permanência e aumentar as chances de um encontro. Com o tempo, os funcionários começaram a notar sua presença constante, trocando olhares curiosos entre si, enquanto Eduardo permanecia alheio, consumido por sua missão. Os dias se transformaram em semanas e a frustração começou a pesar em seus ombros. Cada ida ao supermercado terminava da mesma forma, com sacolas cheias de itens que ele não precisava e um sentimento crescente de vazio. Eduardo começava a questionar se sua insistência fazia algum sentido. Quando chegava em casa, sua empregada o olhava intrigada, comentando que os alimentos acumulados na despensa logo estragariam. Ainda assim, ele não conseguia desistir. Era como se uma força invisível o empurrasse de volta ao mercado todas as manhãs, alimentando a esperança de que Sofia aparecesse, como se o destino estivesse apenas adiando um encontro inevitável. Depois de mais uma tentativa frustrada de encontrar Sofia, Eduardo sentou-se no sofá da sala, massageando as têmporas enquanto tentava organizar os pensamentos. O peso das semanas de procura começava a cobrar seu preço, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele tinha a sensação de estar perseguindo uma sombra, algo tão fugaz quanto o vento. "Talvez eu deva parar", murmurou, mais para si mesmo
do que para alguém em particular. Sua empregada, Dona Lúcia, uma mulher idosa de cabelos grisalhos e fala direta, entrou na sala com um pano de prato nas mãos. Parar o quê, seu Eduardo? De comprar comida que não precisa? Ou de sair todo dia como se estivesse caçando algo? Eduardo soltou um leve riso, balançando a cabeça. Acho que as duas coisas, Lúcia. Ela colocou o pano sobre o ombro e cruzou os braços, encarando-o com a autoridade que só alguém que trabalha há anos na mesma casa pode ter. Tem algo te incomodando, não tem? Não é só sobre essas compras. Ele hesitou. Apesar de confiar em Lúcia, não sabia como explicar o turbilhão de emoções que sentia desde o encontro com Sofia no cemitério. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente respondeu. É complicado, Lúcia. Tenho uma jovem e um bebê. Eles me lembraram do Miguel. Mas também tem um rapaz estranho que estava com ela, que me deixou com uma impressão ruim. Não sei explicar, mas é como se tivesse alguma ligação com meu filho Miguel. Desde que os vi, algo não sai da minha cabeça. É como um quebra-cabeça com uma peça faltando, sabe? Lúcia assentiu, sentando-se na poltrona à frente de Eduardo. Às vezes, quando algo mexe com a gente desse jeito, é porque ainda tem algo para resolver, senhor. Mas de onde eu vejo, o senhor está gastando energia do jeito errado. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Como assim? O senhor fica indo todo dia no mesmo lugar, esperando encontrar essa moça, como se o destino fosse trazer ela de volta assim, num passe de mágica. Talvez seja a hora de tentar outra coisa. Na manhã seguinte, Eduardo acordou sem grandes expectativas. A conversa do dia anterior com sua empregada e o peso das semanas de buscas o deixava desanimado, mas algo, talvez seu instinto, o impulsionava a tentar mais uma vez. Ele se convenceu de que seria a última tentativa e, se nada acontecesse, deixaria tudo para trás. Ao entrar no supermercado, sentiu o mesmo ambiente familiar. O som dos carrinhos deslizando pelo chão, as vozes dos clientes e o barulho dos caixas registrando compras. Ele caminhou pelos corredores sem rumo definido, com os olhos vagando pelas prateleiras. No corredor de laticínios, parou em frente a uma fileira de potes de iogurte, pegando um deles mais por distração do que por necessidade. Enquanto olhava para o rótulo, algo chamou sua atenção pelo canto do olho. Um carrinho passou rapidamente no corredor ao lado, empurrado por uma figura que lhe parecia conhecida. Seu coração disparou. Ele largou o iogurte na prateleira e seguiu apressado na direção do carrinho. Ao virar o corredor, viu Sofia com o bebê no colo, ajeitando alguns produtos em seu carrinho. Sofia? Chamou, a voz carregada de surpresa e alívio. Ela se virou rapidamente, seus olhos arregalados ao reconhecê-lo. Você? Exclamou claramente surpresa. Por um momento houve um silêncio constrangedor entre os dois. Eduardo não sabia exatamente o que dizer, e Sofia parecia incerta sobre como reagir. Desculpe, ele começou, a voz hesitante. Não queria assustá-la, mas já faz semanas que procuro por você. Ela franziu a testa, desconfiada. Me procurar? Por quê? Eduardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Desde aquele dia no cemitério, algo não sai da minha cabeça. Você estava no túmulo do meu filho e isso me deixou curioso. Quero entender. Quero saber quem você é e por que estava lá. Sofia apertou o bebê contra o peito, claramente desconfortável. Eu já disse antes, Miguel foi importante para mim, mas é complicado. Complicado como? Eduardo insistiu, dando um passo à frente. Por favor, Sofia, eu só quero respostas. Ela hesitou, os olhos desviando para o chão. Olha, eu não acho que esse seja o lugar para ter essa conversa. Então me diga onde podemos conversar. Ele falou com uma firmeza gentil. Eu só quero entender. Prometo que não quero incomodá-la. Sofia parecia ponderar por um momento. Ela olhou para o bebê, depois para Eduardo e suspirou. Tá bom. Vou terminar minhas compras e podemos conversar lá fora, no estacionamento. Eduardo assentiu, aliviado. Obrigado. Eduardo esperou no estacionamento, encostado em seu carro, enquanto observava Sofia sair com as sacolas de compras. E então? Perguntou ele, tentando não parecer ansioso demais. Olha, eu não sei o que você espera ouvir, mas Miguel e eu nos conhecíamos.
Ele me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Eduardo inclinou a cabeça, tentando captar cada palavra. Que tipo de ajuda? Sofia hesitou, olhando para o bebê como se estivesse com medo de alguma coisa e buscasse as palavras certas para falar. Eu estava sozinha, grávida e sem ninguém para me apoiar. Foi quando conheci Miguel. Ele foi a única pessoa que realmente se importou. Eduardo ficou em silêncio, processando as informações. E o pai do seu filho? Ele não estava com você? Sofia endureceu o olhar, claramente incomodada com a pergunta. O pai do meu filho é uma longa história, Sr. Eduardo. E não é algo que eu queira falar agora, respondeu Sofia, visivelmente assustada, olhando para os lados como se estivesse verificando se não tinha ninguém observando. Mesmo achando que Sofia esconde algo muito importante, Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Certo, porque estava no cemitério e não me contou nada. Porque achei que não faria diferença. A voz de Sofia tremia ligeiramente. Miguel se foi, e falar sobre ele só traria mais dor, para mim e para você. Eduardo sentiu um nó na garganta e, ao mesmo tempo, seu sexto sentido dizia que havia muito a ser dito, mas decidiu não pressioná-la. Miguel era meu filho. Eu não sabia que ele tinha feito algo tão importante na vida de alguém. Obrigado por compartilhar isso. Sofia apenas assentiu, visivelmente emocionada. Se algum dia você quiser conversar mais, estou disposto a ouvir, disse Eduardo, entregando um cartão com seus contatos. Ela pegou o cartão e olhou para ele com uma mistura de gratidão e cautela. Talvez um dia. Enquanto Sofia se afastava, Eduardo notou algo que fez seu corpo inteiro gelar. Encostado em uma moto no fundo do estacionamento, estava o mesmo rapaz que ele havia visto no cemitério. O homem tinha uma postura despreocupada, mas seus olhos estavam fixos em Eduardo, como se o estudassem com uma intensidade que fez um calafrio percorrer sua espinha. Eduardo parou por um momento, o coração batendo mais rápido. Quem é esse homem? O que ele quer? Isso não pode ser só coincidência, pensou, enquanto sua mente começava a conectar os pontos. O cemitério, Sofia. E agora, o estranho ali, no mesmo lugar onde ele tinha acabado de reencontrar a jovem. Decidido a não ignorar sua intuição, Eduardo começou a caminhar em direção ao rapaz, seus passos firmes, mas cada vez mais inquietos. O homem, percebendo a aproximação, levou o cigarro lentamente à boca, sugando o último trago de forma provocativa. O olhar frio e calculista não se desviou nem por um segundo de Eduardo, como se quisesse intimidá-lo. Com um movimento rápido, ele jogou a bituca no chão e a esmagou com a bota antes de subir na moto. Eduardo tentou apressar o passo, mas antes que pudesse se aproximar, o homem ligou o motor com um rugido ensurdecedor. A moto arrancou em alta velocidade, o som ecoando pelo estacionamento como um aviso ameaçador. Eduardo ficou parado, frustrado e perplexo, observando a moto desaparecer. Contudo, mesmo no calor do momento, ele conseguiu focar o suficiente para gravar a placa. Agora, mais do que nunca, tinha certeza de que algo estava errado. Isso tem a ver com meu filho. Eu sei que tem. Preciso descobrir o que está acontecendo, murmurou para si mesmo, o olhar fixo no horizonte, enquanto um turbilhão de pensamentos tomava conta de sua mente. Quando chegou em casa, Eduardo sentia o peso da angústia em seus ombros. Ele não conseguia ignorar a sequência de acontecimentos intrigantes. Sofia, a conexão com o túmulo de seu filho, o homem misterioso, com o coração acelerado, pegou o telefone e ligou para o advogado que o acompanhava há anos, um homem confiável e experiente chamado Dr. Almeida. Assim que a chamada foi atendida, Eduardo foi direto ao ponto. Dr. Almeida, preciso de sua ajuda. Estou lidando com uma situação complicada e preciso de um detetive particular de confiança, alguém que realmente seja bom no que faz. O advogado, percebendo a urgência na voz de Eduardo, respondeu sem hesitar. Entendido, Eduardo. Tenho alguém em mente, um profissional muito competente chamado Maurício. Ele é discreto e já solucionou casos difíceis para outros clientes meus. Vou passar o contato dele agora. Eduardo agradeceu e, sem perder tempo, entrou em contato com Maurício. Após uma breve conversa, acertaram os detalhes do serviço e o detetive foi contratado.
Com isso feito, Eduardo sentiu um pequeno alívio. Ainda assim, os dias que se seguiram foram marcados por ansiedade. Ele tentava manter-se ocupado, mas sua mente insistia em voltar ao mistério que o atormentava. Finalmente, após alguns dias, o telefone tocou e a voz firme de Maurício veio do outro lado da linha. Senhor Eduardo, consegui reunir algumas informações preliminares. Podemos nos encontrar em sua casa amanhã para discutir o que descobri? Eduardo concordou imediatamente, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. Ele sabia que o encontro poderia trazer respostas que tanto buscava, mas também temia o que essas respostas poderiam revelar. No dia seguinte, Eduardo, ansioso, aguardava o detetive particular em seu escritório. O ambiente estava silencioso, mas sua mente não parava. Ele mal conseguia pensar em outra coisa desde o encontro com aquele homem no estacionamento. A campainha tocou, tirando-o de seus pensamentos. Ele abriu a porta e o detetive, um homem de meia idade com aparência cansada e olhos atentos, entrou. Então, conseguiu alguma coisa? Eduardo perguntou direto ao ponto, seu tom carregado de expectativa. O detetive colocou uma pasta sobre a mesa, abriu e revelou uma série de anotações e fotografias da moto. Só sim e não. Ele começou cruzando os braços. A placa que você anotou é de uma moto roubada. Eduardo franziu o senho, seu corpo enrijecendo. Roubada? O que isso significa? Significa que a moto não está registrada no nome do homem que você viu. Ela foi roubada há alguns meses e, até onde sei, não foi recuperada. Isso complica as coisas. Sem um registro no nome dele, será mais difícil identificá-lo. O detetive fez uma pausa, observando a reação de Eduardo. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando conter a frustração. Isso não faz sentido. Por que ele estaria andando com uma moto roubada? E por que apareceu no cemitério e depois no supermercado, me observando? Ele se levantou, começando a andar pelo escritório. Isso só torna tudo ainda mais suspeito. O detetive acenou com a cabeça, compreendendo a inquietação de Eduardo. Concordo. Isso não é coincidência. O fato de ele estar usando uma moto roubada pode indicar que está tentando não ser rastreado. Mas eu posso continuar investigando, tentar encontrar pistas adicionais. Talvez câmeras de segurança próximas ao supermercado ou mesmo ao cemitério possam revelar mais. Eduardo parou de andar e se voltou para o detetive, seu olhar carregado de determinação. Faça o que for necessário. Eu quero saber quem é esse homem e por que ele está me rondando. O detetive inclinou a cabeça, concordando. Vou precisar de mais tempo, mas vou cavar mais fundo. Enquanto isso, sugiro que você fique atento. Esse tipo de comportamento não parece coisa de alguém com boas intenções. Assim que o detetive saiu, Eduardo sentou-se em sua cadeira, encarando a pasta aberta. A revelação de que a moto era roubada só tornava o mistério ainda mais perturbador. Ele sentia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo. E, embora estivesse nervoso, sabia que não podia parar agora. O sexto sentido que o guiava desde o início parecia gritar mais alto do que nunca. Quem é você? Murmurou para si mesmo, olhando para a foto da moto. E o que tem a ver com meu filho? As dúvidas o consumiam. Enquanto tentava ligar os pontos entre Sofia, o homem misterioso, e o túmulo de seu filho. De repente, o som de seu celular vibrando interrompeu o silêncio. Ele franziu a testa ao notar que o número era desconhecido. Relutante, atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz trêmula e fraca respondeu. Sou eu, Sofia. Eduardo imediatamente se endireitou na cadeira. Sofia, está tudo bem? O que houve? Desculpe ligar assim, Eduardo. Eu sei que não deveria, mas eu preciso de ajuda. Não tenho mais para onde ir nem quem procurar. A voz dela estava embargada pelo choro. Calma, Sofia. Onde você está? Podemos nos encontrar para conversar? Perguntou Eduardo, sentindo a preocupação crescer. Sofia deu um endereço de uma lanchonete simples, próxima a um bairro modesto. Eduardo concordou rapidamente e, sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro e saiu. Ao chegar na lanchonete, Eduardo avistou Sofia sentada em um canto discreto com o bebê no colo.
Ela estava visivelmente abatida, seus olhos fundos de cansaço e tristeza. O que chamou ainda mais sua atenção foi o hematoma evidente no olho esquerdo. Eduardo sentiu um aperto no peito ao vê-la daquela forma. Sofia, o que aconteceu com você? Ele perguntou quase sem fôlego, enquanto se sentava à sua frente. Sofia baixou o olhar, embalando o bebê de forma protetora. Respirou fundo como se estivesse reunindo coragem para falar. Eduardo, chegou a hora de você saber a verdade. Eu não posso mais esconder. Eu vou contar tudo. Eduardo inclinou-se levemente, a tensão crescendo em seu rosto. Estou aqui, Sofia. Pode falar. O que está acontecendo? Quem fez isso com você? Sofia olhou ao redor, como se temesse estar sendo observada. Então, voltou o olhar para Eduardo, com os olhos cheios de lágrimas. Não é uma história fácil. Mas você precisa saber quem era seu filho e o que está acontecendo comigo agora. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Sofia enxugou as lágrimas, tentando organizar os pensamentos antes de começar a contar. Eduardo manteve o olhar fixo nela, preocupado, mas determinado a entender toda a verdade. Ela suspirou profundamente e começou. Eu conheci Miguel em uma festa, disse com a voz trêmula. Eu estava discutindo com meu namorado na época, Rafael. Ele sempre foi um cara agressivo, possessivo, mas naquela noite ele passou dos limites. Eduardo franziu o senho, inclinando-se levemente para a frente. O que ele fez? Sofia desviou o olhar, como se revivesse o momento. Ele me empurrou na frente de todo mundo. Eu caí no chão. E ele simplesmente foi embora, me deixando ali, humilhada e chorando. Eduardo apertou os punhos em cima da mesa, tentando conter sua indignação. E foi aí que Miguel apareceu. Sofia assentiu, olhando diretamente para Eduardo. Sim, ele estava por perto, viu tudo. Mas não quis se meter enquanto a discussão acontecia. Mas quando eu fiquei no chão, desesperada e sem saber o que fazer, ele veio até mim. Ela sorriu, embora com tristeza. Ele me ajudou a levantar. Perguntou se eu estava bem. Miguel foi tão gentil. Ele te levou para casa? Eduardo perguntou, tentando conectar os pontos. Sim, respondeu ela, a voz ficando mais firme ao recordar. Eu estava abalada demais para voltar sozinha. Ele me ofereceu uma carona e, no caminho, conversamos muito. Miguel era diferente, tão respeitoso, tão compreensivo. Ele me disse coisas que ninguém nunca tinha dito, que mulher nenhuma merece ser tratada daquela forma, que eu deveria me valorizar mais. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto Sofia continuava. Aquelas palavras ficaram comigo, Eduardo. Depois daquela noite, tomei coragem e terminei o namoro com Rafael. Foi difícil, mas Miguel esteve ao meu lado como amigo. Nós nos tornamos muito próximos, até que, meses depois, acabamos nos envolvendo. Eduardo fez um gesto afirmativo com a cabeça, sentindo que havia mais na história. E o ex-namorado? Ele aceitou o fim do relacionamento? Sofia balançou a cabeça, com os olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Não. Rafael nunca aceitou. Ele me perseguia, aparecia nos lugares onde eu estava. Miguel tentava me proteger, mas sabia que aquilo não ia acabar tão cedo. Foi quando ele decidiu que contaria sobre mim para a família dele e me pediria em casamento. Ele queria que começássemos uma vida juntos, longe de todo aquele pesadelo. Mas então, o que aconteceu? Eduardo perguntou, com a voz cheia de tensão. Sofia fechou os olhos, respirando fundo antes de continuar. Ele sofreu um acidente. No dia em que ia falar com a família, a voz dela quebrou e uma lágrima escorreu pelo rosto. Tudo mudou, Eduardo. Ele se foi e eu fiquei sozinha. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas Sofia ainda não havia terminado. 3 meses depois, descobri que estava grávida. Grávida do Miguel. Ela olhou para ele, como se estivesse esperando uma reação, enquanto o bebê em seus braços se mexia levemente. Eu não sabia o que fazer, mas precisava seguir em frente por ele, pelo nosso filho. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a revelação que acabara de ouvir.
Seu olhar alternava entre Sofia e o bebê, que parecia alheio à intensidade daquele momento. Com as mãos tremendo, ele respirou fundo, tentando organizar as emoções que o invadiam. Você está dizendo... Eduardo começou com a voz trêmula, olhando diretamente para Sofia. Que esse bebê, ele é meu neto? Sofia assentiu, os olhos marejados. Sim, senhor Eduardo, respondeu ela com a voz embargada. Miguel é o pai dele, e eu nunca tive coragem de contar antes. Mas agora não tenho mais para onde correr. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas, e ele estendeu os braços, pedindo permissão para segurar o bebê. Sofia hesitou por um segundo, mas entregou o pequeno nos braços dele. Eduardo o segurou com ternura, como se tivesse reencontrado uma parte de Miguel que ainda vivia. Meu Deus, murmurou Eduardo, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto. Ele é tão lindo. Ele tem os olhos de Miguel. O bebê, como se sentisse a conexão, olhou para Eduardo e sorriu. Aquilo foi demais para o coração já fragilizado de Eduardo. Ele desabou em lágrimas, abraçando o pequeno com delicadeza, enquanto murmurava palavras de amor e saudade. Você é meu neto querido, disse Eduardo, enquanto acariciava as pequenas mãos do bebê. Miguel ainda vive através de você. Sofia enxugava as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. Após alguns minutos, ela tomou coragem e continuou. Senhor Eduardo, tem mais uma coisa que preciso dizer. Eu não queria incomodar, mas não tenho mais para onde ir. O ex-namorado que mencionei, ele ainda me persegue. Foi ele quem me machucou. Ela apontou para o olho roxo. Ele não aceita o fim do nosso relacionamento, mesmo depois de tanto tempo. Eu tenho medo. Medo pelo meu filho. Eduardo ergueu o olhar, agora mais firme e decidido. Ele fez isso com você? Perguntou sua voz carregada de indignação. Esse homem machucou você e continua atrás de vocês dois? Sim, disse Sofia chorando. Eu não sei mais o que fazer. Ele aparece do nada, me ameaça, me segue. Eu só quero proteger meu filho. Eduardo respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e proteção crescer dentro de si. Ele olhou para Sofia com determinação. Você não vai mais passar por isso sozinha. Ele se levantou, ainda segurando o bebê no colo. Vocês dois vêm comigo. Vão morar na minha casa. Lá ninguém vai encostar um dedo em vocês. Sofia hesitou, surpresa com a oferta. Senhor Eduardo, eu não sei se posso aceitar. Eu não quero ser um peso... Sofia, por favor. Interrompeu ele com firmeza, mas sem perder a ternura na voz. Você e esse pequeno são minha família. E família a gente protege. Eu perdi Miguel, mas não vou perder vocês. As palavras de Eduardo a convenceram. Sofia finalmente assentiu, aliviada e emocionada. Eles saíram juntos da lanchonete, Eduardo segurando o bebê com um cuidado extremo como se carregasse um tesouro. Enquanto caminhavam para o carro, ele sentiu pela primeira vez em muito tempo que sua vida estava retomando o propósito que havia perdido. Depois de acomodar Sofia e o bebê na mansão, Eduardo tentou garantir que eles se sentissem à vontade. O quarto escolhido era amplo e iluminado, decorado com móveis acolhedores que, em outro momento, pertenciam ao quarto de Miguel. Quando viu a decoração, Sofia ficou emocionada, mas Eduardo garantiu. Quero que se sintam seguros aqui. Este é o lugar de vocês agora. Após se certificar de que ambos estavam confortáveis, Eduardo se sentou com Sofia na sala de estar, com uma expressão séria e preocupada. Sofia, preciso que me conte tudo sobre esse ex-namorado. Sua voz era firme, mas gentil. Preciso saber exatamente com quem estamos lidando. Se eu vou proteger você e meu neto, tenho que entender a gravidade dessa situação. Sofia respirou fundo, nervosa, mas decidiu confiar nele. O nome dele é Rafael. Nós namoramos por quase 2 anos, mas ele sempre foi possessivo e violento. Quando Miguel apareceu e me ajudou, eu percebi que precisava terminar aquele relacionamento. Só que ele nunca aceitou. Sua voz começou a tremer. Depois que Miguel faleceu, ele passou a me perseguir ainda mais, como se soubesse que eu estava vulnerável. Ele me ameaça constantemente. Na última vez,
Ele disse que se eu não voltasse para ele, eu ia pagar caro. Foi quando ele me machucou. Os olhos de Eduardo ficaram sombrios com a raiva crescente, mas ele se controlou. Você fez algum boletim de ocorrência contra ele? Perguntou, tentando manter a calma. Fiz uma vez, mas ele disse que conhecia pessoas influentes e que a polícia nunca faria nada contra ele. Sofia abaixou a cabeça. Então eu desisti. Fiquei com medo. Eduardo suspirou profundamente, processando as informações. Ele se levantou e pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. Isso precisa acabar. Minutos depois, o advogado de Eduardo, um homem experiente chamado Dr. Álvaro, chegou à mansão. Eduardo explicou toda a situação em detalhes, enquanto Sofia, ainda insegura, relatava tudo o que sabia sobre Rafael. Dr. Álvaro, precisamos de uma solução rápida. Esse homem é uma ameaça real para Sofia e meu neto. Eduardo bateu com a mão na mesa, sua voz cheia de determinação. O advogado ponderou por um momento antes de responder. A primeira coisa que precisamos fazer é formalizar a denúncia na delegacia. Com o depoimento de Sofia e as ameaças que ela sofreu, podemos pedir uma medida protetiva. Além disso, vou investigar Rafael a fundo. Se ele tem o histórico que você mencionou, provavelmente há mais crimes envolvendo esse homem. Eduardo assentiu, decidido. Faça o que for necessário. Eu quero ele longe da minha família. Nos dias que se seguiram, Eduardo acompanhou Sofia até a delegacia para registrar a denúncia e Dr. Álvaro trabalhou incansavelmente, reunindo informações sobre Rafael. Em pouco tempo, novas evidências começaram a surgir. Não apenas as ameaças contra Sofia foram confirmadas, mas também outros crimes que envolviam extorsão, roubo e até mesmo agressões a outras mulheres. Poucos dias depois, Rafael foi preso. Eduardo recebeu a notícia por telefone enquanto estava com Sofia. Ele está preso, Sofia. Eduardo disse, segurando a mão dela. Você e meu neto estão seguros agora. Sofia suspirou aliviada e lágrimas escorreram por seu rosto. Obrigada, senhor Eduardo. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo o que está fazendo. Eduardo apertou a mão dela com firmeza. Sofia, eu já perdi um filho. Não vou deixar que ninguém tire mais nada da minha família. Você e esse pequeno são tudo para mim agora. Vamos superar isso juntos. Os dias de tormento pareciam finalmente ter ficado para trás. Na mansão, onde antes o silêncio era uma constante dolorosa, agora havia risadas, choros de bebê e um brilho novo no olhar de Eduardo. Sofia, aos poucos, começou a relaxar e confiar mais no futuro. O tempo que passava ao lado de Eduardo e de seu filho era um alívio para seu coração, antes tão carregado de medo. Uma tarde ensolarada, enquanto Eduardo estava no jardim, observando seu neto brincando em um tapete macio sob a sombra de uma árvore, Sofia se aproximou, segurando uma xícara de chá. Ela parecia mais leve, como se um peso imenso tivesse finalmente sido retirado de seus ombros. Ele está tão feliz aqui, senhor Eduardo. Sofia sorriu, olhando para o bebê que gargalhava enquanto tentava pegar os brinquedos. E eu também estou... Mais do que imaginava que seria possível depois de tudo. Eduardo virou-se para ela, os olhos úmidos com a emoção que sentia toda vez que olhava para seu neto. Sofia, já pedi para me chamar de Eduardo. Ele riu levemente, mas sua voz ficou séria em seguida. Eu quero que saiba que esta casa é tão sua quanto dele. Eu perdi um filho, mas Deus me deu outro presente. Ele é meu neto. E você é parte da nossa família agora. Sofia mordeu o lábio emocionada. Eu nunca pensei que encontraria alguém como o Senhor. Digo como você. Miguel tinha razão quando dizia que eu deveria confiar mais nas pessoas. Ela olhou para o bebê. Ele vai crescer em um lugar seguro, cheio de amor. Isso é tudo o que importa para mim. Eduardo abaixou-se, pegando o menino no colo com um cuidado que mostrava o quanto ele já estava completamente entregue ao papel de avô. O bebê, como se entendesse o significado daquele momento, sorriu amplamente para Eduardo, que riu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é a razão pela qual meu coração voltou a bater de verdade, pequeno. Ele olhou para Sofia. Obrigado por me dar essa chance de recomeçar.
Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para a mansão. Eduardo fazia questão de participar de cada momento da vida do neto, desde as mamadeiras noturnas até as primeiras tentativas de engatinhar. Sofia, que antes carregava uma tristeza nos olhos, agora parecia irradiar força e determinação. Com o apoio de Eduardo, ela decidiu voltar a estudar. "Quero ser uma boa mãe para ele e dar a ele um futuro que ele possa se orgulhar", disse Sofia certa vez, ao se sentar com Eduardo para planejar o curso que queria fazer. "Você já é uma ótima mãe", Eduardo respondeu, segurando a mão dela. "Mas se quer fazer isso, vou estar aqui para te apoiar em tudo." Com o passar dos meses, Sofia começou a reconstruir sua vida com confiança, enquanto Eduardo encontrava um propósito maior. O vazio que a perda de Miguel havia deixado foi preenchido por aquele pequeno ser que agora era a razão de sua existência. Em uma noite estrelada, enquanto segurava o bebê adormecido no colo, Eduardo olhou para o céu e sussurrou: "Miguel, espero que você esteja vendo isso. Seu filho está aqui, seguro, feliz. Eu prometo a você que vou cuidar dele com todas as forças que tenho." A vida na mansão nunca mais foi a mesma. Agora, ela era cheia de amor, esperança e um futuro promissor, onde a dor havia dado lugar à gratidão e ao recomeço. Se você gostou desta história, digite família nos comentários.